Olá, bem-vindos a mais um Relações Internacionais em Minutos. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem detalhada sobre alguns sinais recentes da política externa brasileira. Sinais que, olha, levantam algumas sobrancelhas, sabe? Sobre um possível distanciamento do Ocidente. Exato. Olá a todos. E o ponto central, que talvez tenha passado um pouco batido para muita gente, é essa saída meio silenciosa do Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, a IAHRA. Pois é, e não é só isso, né? A gente tem que olhar o pacote todo. Tem aproximação com o Irã, com Rússia, teve aquelas críticas mais diretas ao Trump. E até tensões comerciais com os Estados Unidos, né? Aquela história das tarifas, tudo parece acontecer meio junto. Justamente. Então a pergunta que fica pairando é, o que está acontecendo? Para onde a diplomacia brasileira está apontando para, digamos, 2025? Vamos tentar desempacotar isso hoje? Vamos sim. Eu acho fascinante, sabe? Quando a gente pega esses documentos, essas notas, e vê como a memória histórica que a IAHRA representa vira um ponto de inflexão diplomático. Totalmente. E é importante frisar, né? Analisar os fatos isolados pode levar a conclusões apressadas. O interessante é o conjunto da obra. Sem dúvida. A imagem completa que importa aqui. Então, vamos começar pelo fato central. A saída da IAHRA. É um organismo intergovernamental importante, né? Mais de 30 países membros. Sim, e o Brasil era observador desde 2009. Era uma presença já consolidada, de certa forma. E o que chama atenção, como você mencionou e as fontes confirmam, é a falta de um comunicado oficial do Itamaraty. A aliança confirmou a saída, mas silêncio por aqui. E a mídia tradicional também não deu aquele destaque todo, né? Foi uma coisa meio submersa. Isso. O que isso significa, na sua visão? Qual o peso de pertencer a uma aliança como a AIRA? Olha, pertencer à IRA é mais do que estar numa lista. É um sinal, um compromisso público com certos valores. Memória do Holocausto, claro, mas também direitos humanos, combate à intolerância, valores democráticos. Entendi. Então sair, especialmente sem explicação? Sinaliza um desalinhamento, pelo menos é assim que pode ser lido internacionalmente, né? É um sinal forte. E aí a gente entra na questão, isso é um padrão ou é só coincidência? Porque os outros eventos que a gente mencionou, eles ocorreram numa janela de tempo relativamente próxima. Exatamente. Vamos listar para quem nos ouve. Temos a recepção de navios militares iranianos. Que gerou um certo ruído, né? Principalmente com os Estados Unidos. Sim. Temos um reforço claro de laços com China e Rússia, inclusive, segundo algumas notas, na área de defesa. Isso é significativo. E as críticas diretas a figuras como Trump, feitas em fóruns internacionais. Não foi algo velado. E, para completar, essa menção no Congresso americano sobre tarifas injustas do Brasil e possíveis retaliações. Uma das análises que a gente tem sugere uma ligação. Uma ligação entre essa insatisfação diplomática de Washington com a postura brasileira e essas questões comerciais. Não seria só técnico, entende? Faz sentido. É como se uma coisa alimentasse a outra. Mas e o silêncio do Itamaraty sobre a IHR? Quais as hipóteses que as fontes levantam para isso? Bom, tem duas linhas principais que aparecem nos materiais. Uma é a da chamada diplomacia dissimulada ou realismo opaco. O que seria isso exatamente? Seria tipo assim, agir de forma clara no cenário internacional, mandando sinais para quem interessa, mas sem comunicar abertamente para dentro, para evitar o desgaste público, o debate. Entendi. Uma mensagem para fora, silêncio para dentro. Isso. A outra hipótese é que talvez tenha sido uma decisão mais política imposta de cima para baixo, sabe? E que talvez tenha gerado algum desconforto interno no próprio Itamaraty. E aí o silêncio seria uma forma de evitar expor essa divisão ou de simplesmente não querer abrir essa caixa de Pandora para o debate público? Exatamente. Ambas as hipóteses são plausíveis, né? Mas a do realismo opaco, essa ideia de agir sem alarde para sinalizar um realinhamento, ela parece conversar mais com os outros eventos que a gente listou. Parece amarrar melhor as pontas, né? Agir sem declarar abertamente um rompimento ou uma mudança drástica. Isso.
manda o recado para certos países, para certos blocos, sem precisar enfrentar o custo político interno de explicar essa mudança. E quais seriam as implicações de tudo isso? Se essa leitura de um desalinhamento progressivo do Ocidente estiver correta, o que as análises apontam como consequências? Os riscos apontados são Sim. significativos. Primeiro, uma possível perda de prestígio internacional, de influência naqueles fóruns multilaterais onde as democracias ocidentais ainda dão muito as cartas. Certo. Menos voz, menos capacidade de articulação. Exato. E também dificuldades mais práticas, parcerias estratégicas que podem esfriar, acesso a financiamento internacional, cooperação em áreas que são chave hoje em dia, tecnologia, segurança, até meio ambiente. Nossa, isso é sério. Afetar áreas sensíveis, assim. Sim, afastar-se de aliados tradicionais, mesmo no mundo que a gente chama de multipolar, tem um custo, não é trivial. E tem o risco interno também, que algumas fontes mencionam. Qual seria? A falta de debate democrático. Quer dizer, se a política externa do país está mudando de forma tão relevante, isso não deveria ser discutido mais abertamente na sociedade, no Congresso? A falta de transparência é apontada como um problema. Com certeza. Uma mudança dessa magnitude mereceria um debate público mais amplo, né? Sem dúvida. Então, resumindo nossa análise dos materiais de hoje, a saída da Iara, que parecia um detalhe, pode ser vista como um... Sintoma. Um indicador dentro de um quadro maior. Eu diria que sim. Um sintoma de uma reavaliação, talvez profunda, dos alinhamentos internacionais do Brasil. Não parece coincidência. Uma das fontes que a gente leu traz uma frase bem forte, né? Diz que abandonar a memória do Holocausto não é apenas esquecer o passado, é comprometer o futuro. E que, no contexto atual, parece mais sintoma do que coincidência. É uma colocação forte, mas que resume bem a encruzilhada que se desenha. O Brasil parece estar ponderando. Ponderando entre o que exatamente? Entre manter o alinhamento mais tradicional com as democracias ocidentais, que tem seus ônus e bônus, claro, ou buscar um caminho alternativo, talvez percebido como de maior autonomia. Mas com consequências e parceiros que ainda são incertos, ou pelo menos geram mais debate. Exatamente. Parceiros como Rússia, China, Irã, trazem outras dinâmicas, outros interesses, outros riscos. A grande questão que fica, depois de analisar tudo isso, é: qual é o cálculo estratégico real por trás dessas movimentações todas? É uma pergunta fundamental. E qual o custo real, né? O custo de oportunidade, talvez, de se afastar desses aliados democráticos mais tradicionais no mundo que já é tão complexo e instável? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual o preço dessa autonomia ou desse realinhamento e quais os benefícios concretos esperados? Isso ainda não está totalmente claro. Bom, fica aí a reflexão. O cenário para 2025, olhando por essa ótica, parece realmente exigir um acompanhamento muito, muito atento. E com isso, a gente encerra a nossa análise aqui no Relações Internacionais em Minutos. Agradecemos muito a quem nos acompanhou até aqui. Se você gostou dessa conversa, desse mergulho nos temas internacionais, não deixe de seguir o nosso canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem se interessa pelo assunto. Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas discussões. Isso mesmo. E para a gente continuar o papo, deixamos uma pergunta. Qual a sua opinião sobre esses recentes movimentos da política externa brasileira? É uma mudança de rumo real? Deixe seu comentário aqui embaixo, a gente quer saber o que vocês pensam. Isso aí, participem. Muito obrigada mais uma vez e até a nossa próxima análise. Até a próxima.